Pessoal, vamos continuar o nosso curso aqui de integração de banco de dados com a Unity. Agora a gente vai fazer uma conexão com o MySQL. Recomendo que vejam o vídeo anterior da conexão feita com o SQLite, que a gente vai trabalhar basicamente da mesma maneira. Lembrando que o MySQL é um servidor, um sistema gerenciador de banco de dados, que ele trabalha em rede. Então, assim, o armazenamento de seus dados ele não é local, como a gente tinha lá no SQLite, né? Que a gente tinha uma pastinha mais que LDB que a gente botava dentro do projeto e a gente fazia referência àquele arquivo internamente. Na realidade, a gente vai se conectar a um banco de dados, passar os dados de conexão, dizer o banco que eu quero me conectar e a partir daí fazer todas aquelas operações que a gente aprendeu no vídeo anterior usando a biblioteca do MySQL. Então, eu vou mostrar a criação do banco, bem rapidinho aqui, bem como todas as rotinas de conexão ao banco, consulta de dados, etc. A gente vai continuar usando aquele mesmo modelo lá do item inventário e eu vou fazer isso no MySQL. Então, para quem é meu aluno e já está acostumado com os vídeos, eu estou usando a ferramenta Rede SQL para conexão de banco de dados, né? Eu vou aqui criar uma conexão, que eu já tenho aqui conexão MySQL. Eu vou passar aqui root, que é a senha. Lembra desse IP que a gente vai trabalhar aqui, usuário e senha. Provavelmente, se você tiver no laboratório, ele vai ser só MySQL. Deixa eu ver se tem aqui. Não tem a opção, ele está usando a mesma biblioteca, né? Que é essa aqui. Então eu vou abrir a conexão. Tem vários bancos. E vou criar um banco aqui na mão. Criar novo. Vou criar o banco. Qual era o nome do banco lá? Vou chamar banco inventário. Cria aqui o banco inventário. E dentro dele eu vou criar as tabelas, né? Eu venho aqui, criar nova tabela. Aí vou adicionar aqui colunas. ID, int, unsigned no null, padrão se autoincremento. Vou adicionar aqui ID item, vai ser inteiro. Vou adicionar aqui o nome. O nome vai ser um varchar. Cadê aqui? Botar aqui varchar. Tamanho 50 tá bom. E o último atributo aqui vai ser quantidade, que vai ser inteiro. Aqui tem a opção permitir nulo ou não. Eu não estou permitindo nulo, tá? E aqui no ID eu vou criar um index que eu vou dizer que ele é chave primária. Pronto, feito isso, é, nós temos aqui nosso banco. Pronto. Deixa eu ver o código crítico que ele gerou. Ah, eu não dei o nome à tabela, né? Por isso que ele está criando problema. Inventário. Vou dar um salvar aqui. Pronto. Agora a gente tem um banco aqui. Se eu der um select asterisco from inventário, ele vai dar vazio, mas vai mostrar as colunas, né?
E como eu já tinha mostrado, se eu der um describe, inventário, ele vai mostrar a descrição do banco com seus atributos, né? A chave primária, o ID do item, o nome e a quantidade, ok? Então, a gente tem um banco criado. Esse banco não está naquela pasta do projeto da Unity, mas ele já tem aqui uma tabela vazia, ok? Então, pessoal, é importante lembrar que essas questões de biblioteca na Unity e em outras ferramentas têm questões de compatibilidade. Algumas orientações importantes é quando baixar o plugin do MySQL Connector, ficar atento para as versões que a gente vai baixar. Como a gente está trabalhando, no meu caso aqui, com a versão Unity 2022, a partir da versão 2022, 2021, eles sugerem que baixe a versão 4.5.2 ou 4.8. A gente vai trabalhar com a versão 4.8 quando fizer o download, tá? É ela que a gente vai usar no projeto. Vocês vão ver a seguir. Bom, uma coisa importante aqui do criador da biblioteca é que para versões a partir da Unity 21.3, a versão do MySQL Connector Plugin que funciona é a 8.028, ok? Então a gente vai vir aqui em Downloads, vai. Cadê? Deixa eu voltar aqui, Connector. Acho que é arquivos, né? Que eu acho. Pronto, que acha a versão que eu quero, né? 8.028. Lembrando que a gente tem que pegar .NET Mono. Vamos baixar aqui. Lembrando que ela é não instalável. Eu vou cancelar aqui. Tá, beleza. Já abriu aqui. Eu vou abrir aqui o arquivo. E ele sugere que a gente pegue essa versão 8 aqui. Ela vai se tornar a nossa pasta plugins, tá? Eu vou dar um extrair aqui. Eu vou dar dois cliques aqui. Ele tem todos esses arquivos aqui. Eu vou dar um extrair para extrair tudo para. Vou chamar aqui barra plugins, tá? Não tem as pastas, mas ele já vai criar a pasta plugins. Ele criou aqui, ó. Ele criou aqui a pasta 4.8. Pronto. Essa pasta aqui, que ele chama V48, lá no nosso projeto, e eu já vou pegar aqui ó, o projeto, pegar esse meu projeto aqui é o aula 3 mais QL. Lá dentro de assets, a gente tem a pasta plugins, que são todos aqueles arquivos. Todos aqueles arquivos lá. Não precisa ter nem o SQLite aqui, eu acho que foi resquício do outro projeto, tá? Como a gente está fazendo baseando no projeto anterior, seria só copiar e colar, que se eu chegasse aqui e só desse um copiar e colar, eu excluí aqui, copiar e colar, ou não era isso que eu queria, não. Deixa eu voltar. Tá, eu vou dar um copiar e colar aqui e tirar tudo, botar aqui fora, né, que é a pasta plugin, vou apagar.
Aí tem uma recomendaçãozinha lá na documentação. Ele diz o seguinte, ó, quando você trabalhar com esse extrator, você vai deletar o MySQL Web DLL e o XML Files, né? Então, assim, vou colocar aqui por tipo. Então, aqui, ó, já vou pegar aqui, ó, esses dois aqui, excluir, que são os arquivos XML. E ele pede para tirar o MySQL Web DLL. Tirei aqui, pronto. Então, minha pasta plugins, que igualzinho nos outros projetos, que está lá dentro de assets, está somente com as bibliotecas que eu preciso, certo? Então, o que a gente vai fazer agora? A gente vai lá para a Unity configurar o nosso script para o MySQL. Gente, novamente considerando que vocês viram os vídeos anteriores, eu continuo aqui com a classe inventário item. Aqui, vou dar 2 cliques aqui, vocês já conhecem ela. Vamos ver aqui se o Visual Studio ele vai colaborar. Eu não modifiquei nada em relação a essa classe, em relação às versões do projeto. E eu agora aqui tenho uma classe que é... Eu tenho uma classe aqui que é MyDBSQL. Se você olhar aqui no projeto, deixa eu voltar aqui na Unity. Eu tenho aqui a MyDBSQL, né? Ele está carregando ali. Não vou ficar perdendo meu tempo esperando por isso, não. Vamos lá. O que é que tem de diferente agora aqui, gente? Eu tenho aqui a biblioteca MySQL Data.mysql Client. Se vocês lembrarem, na versão do SQLite, lá a gente tinha uma outra biblioteca que apontava para a biblioteca do SQLite. O que é que a gente fez aqui de diferente? Vocês vão ver que tem pouca diferença, né? Eu criei aqui um MySQL Connection, que eu chamei de conexão. Lá era um SQLite Connection. Aqui eu estou criando os objetos de dados. Eu estou chamando de objeto, mas não vão ser classes que vão ser instanciadas, vão virar objetos, né? O dado de inserir, de excluir, de atualizar. Estou apontando para os botões que tem lá na interface. Inserir, editar, excluir, consultar e consultar todos. Aqui eu estou botando um cabeçalho. E é importante essa pequena diferença, que são os dados do meu banco, né? O banco de dados é localhost, poderia ser um IP. Vocês poderiam ver em algumas máquinas o IP 127/0/1, etc. Ou qualquer outro IP. Usuário root, senha root, não está muito seguro, ok, mas o nome do database, o banco é banco inventário. E aqui eu estou criando os objetos de inserir. Se vocês já viram os vídeos anteriores, vocês viram que o dado de inserir tanto faz o que você passa aqui, se eu passar 0, é autoincremento, então ele não está nem aí. Vou botar aqui, ó, 11. Vou chamar aqui, ó, eu vou chamar aqui de espada, quantidade 100. O dado que eu vou atualizar, eu vou dizer que vai ser no ID3, e eu vou dizer que vai ser canhão. O dado removido, que vai ser o dado excluir, pode ser qualquer valor, qualquer ID. O ID3, o ID2 eu já excluí, gente. Lá na frente, quando eu rodar esse script, eu vou fazer esse ajuste. Certo? Aqui, igualzinho ao script anterior, eu adiciono os ouvintes, né, para os botões. Então, aqui, ó, para o clique do botão inserir, eu tenho um ouvinte que chama o método inserir, um para atualizar, outro para apagar, outro para consultar, ok? Esse consultar aqui, eu acredito que não tenho nesse banco. Deixa eu ver os dados que eu tenho nesse banco aqui. Eu vou colocar aqui o 7. Vou colocar o 7 aqui para constar e constar tudo. Gente, vamos lá.
Alguns ajustes no conectar em relação à versão anterior. Eu tenho aqui um builder que ele é um construtor para conexão, que é diferente lá do SQLite lá que eu tinha o arquivo do banco, né? Aqui eu estou quebrando linha, mas vocês podem ver em algumas documentações algo assim, ó. Vocês podem ver algo assim, como se fosse uma string mesmo, entendeu? Mas eu prefiro botar assim, desse jeito, que fica mais fácil visualizar, né? E aí, o que ele faz? Ele pega esse builder aqui e dá um toString, que no final ele gera o quê? Ele gera o host, que é aquele valor lá em cima, o usuário do banco, a senha do banco e o banco. Um detalhezinho aqui, ó, gente, que eu queria comentar com vocês. A porta padrão do MySQL é a porta 3306. Então, assim, nos scripts de vocês usa 3306. Eu estou usando a porta 3307 porque eu tenho um MariaDB, que é um outro servidor inspirado no MySQL, e eu deixo ele lá usando a porta 3306. Então, está bloqueada essa porta, ok? Então, a gente faz esse builder aqui, é, que no final a gente transforma numa string. Vocês vão ver em documentações que é uma string de conexão ao banco que eu passo. Host, usuário, senha, banco e porta. Aqui é um script de conexão, igualzinho que a gente tinha visto lá nos exemplos anteriores, né? Com try catch, tratando se a conexão foi aberta ou se teve um erro a conexar ao banco. Vamos agora para os métodos inserir e atualizar. Vai ser um pouquinho mais rápido, porque se vocês lembrarem, na versão na versão é, na versão do SQLite, a gente tinha algo assim, ó. Tinha algo assim que era. Deixa eu só vou botar comentado aqui, ó. A gente tinha algo assim, ó. add add e a gente tinha um construtor que era new SQLite parameter. Algo assim. A gente tinha algo assim lá. Certo? Só que aqui, com o MySQL, a diferença é que é o comando parâmetros com um valor você traduza, né? Toda vez que você vê o arroba id item, vai ser o dado ponto id item, for nome, dado ponto id nome, etc. Gente, só um comentáriozinho aqui que vocês podem perceber quando comparar lá com os vídeos. Se vocês lembrarem, nos vídeos anteriores, o que é que eu fazia? Eu dizia assim, ó, eu dizia id item era igual a dado ponto id item. id item. Se vocês lembrarem, lá nos vídeos de SQLite, eu fazia isso. Eu vou dizer assim, item, eu fazia isso para cada um dos valores. Eu já não estou fazendo desse jeito, tá? A gente está evoluindo aqui na construção. Eu já estou dizendo o seguinte, ó. Eu já estou passando aqui o objeto ponto atributo. Mas se vocês lembrarem lá nos vídeos anteriores, eu fiz isso. Ok? Então, fiz isso aqui para o insert. Para o update, a mesma coisa. Lembrando que no update aqui eu passei o ID, porque eu preciso do ID aqui, ó, quando eu vou quebrar a linha aqui.
eu preciso do ID, da chave primária aqui para atualizar certinho o registro. O meu apagar, eu estou passando também o objeto, mas aí eu só pego a chave primária do objeto, né, que é o ID. Sempre aquele mesmo padrão. Se eu tenho uma string da query que vai ser executada, que vai ser passada para o command text, e aqui eu tenho os parâmetros que são preparados para execução da consulta. Só tem isso aqui de diferente em relação lá ao SQLite. Provavelmente na pós-edição eu vou botar um quadro comparando esses dois trechos, tá? O consultar inventário, a mesma coisa. Eu passo aqui o ID do item que eu quero consultar. Crio um objeto aqui nulo, que vai ser um item. E eu executo um comando. Eu executo um comando que recebe como parâmetro aquele ID. E novamente eu tenho aqui um header, que é um cursor, que vai pegar e vai criar um objeto item, pegando cada posição da consulta. ID item, ID item, nome, quantidade. E ele pega as posições aqui no select e pega os respectivos tipos. Ok? Eu já tinha falado lá no vídeo anterior. Aqui eu tenho um debug log. Se o item for vazio, ele vai dar um não encontrado. E se ele for diferente de vazio, ele chama o método toString, que vocês já viram aqui, que ele imprime o objeto. Ok? Deixa eu salvar aqui. O consulta todos, lembrando que o consulta todos ele retorna uma lista de itens do inventário. Por isso aqui dentro eu tenho aqui uma lista chamada itens, que vai ser o retorno lá no final. Observe que eu não recebo parâmetro nenhum para o consulta todos. Poderia receber parâmetros, a depender do método que você quisesse. Novamente, ele tem um cursor. Quando ele executa aqui o comando execute reader. E lembrando que agora ele retorna mais de um item. Como ele retorna mais de um item, eu adiciono cada item do cursor a essa lista itens. E no finalzinho aqui, eu dou itens for each. Eu mostrei isso na aula com sofisticada dessa forma, que ele pega o item e imprime lá no debug log aqui o item do inventário, ok? Vamos dar uma pausa aqui e vamos rodar agora o nosso programinha. Pessoal, durante aqui a captura do projeto, teve um travamento aqui, eu estou recomeçando de onde eu parei, né? A gente tem que lembrar que a gente tem um script aqui de inventário e a gente tem um MyDB, que foi o script que eu expliquei minutos atrás. A gente tem que lembrar o seguinte, né? Que na câmera principal a gente tem os botões aqui, né? E a gente tem, por exemplo, aqui, ó, o script. A gente tem aqui o script, o MyDB, e associado a cada botão, eu tenho aqui a variável do script que está associada ao botão. Vocês podem lembrar disso lá no vídeo anterior. A gente publicou aqui. A gente publicou não, né? A gente declarou aqui. E ao startar a cena, a gente colocou o 20 para os métodos inserir, apagar, consultar todos para o clique do botão, né? Vamos agora rodar isso aqui, lembrando que eu vou adicionar o item que vai ser espada, eu vou atualizar o item 3 para canhão e vou remover o item 2 que eu acho que eu já removi. Eu vou começar, gente, pelos mais fáceis aqui. Eu vou começar pelo consultar o item 7 e consultar todos, tá? Deixa eu só voltar lá. Eu vou trabalhar com as consultas, porque as consultas eu não exige que eu altere o banco, né? Eu só retorne. Então vamos lá, conexão aberta aqui, consultar todos. Aqui todos que estão no banco MySQL. Aqui, ó. Deixa eu puxar aqui para baixo para ficar mais
é visível, certo? Eu tenho aqui, eu tenho todos esses itens. Ó, lembrando que eu tenho ID1, ID3, ID4, ID5, ID6, ID7, ID8, que são esses aqui, ó. Vamos agora fazer o seguinte, vamos inserir, deixa eu só voltar aqui, inserir, eu inseri, ele passa aqui como item 0, mas a gente sabe que é um autoincremento. O ID do item, como se fosse a chave estrangeira, é 11, a espada a quantidade 100. Vamos dar um recarregar aqui. Eu rodei duas vezes, né? Eu acabei clicando duas vezes, eu não me dei conta disso. Enfim, ele adicionou duas vezes. O editar, deixa eu só olhar aqui no script. O editar, eu pedi para editar o 3, né? Vai chamar canhão. Eu dei aqui, vamos rodar aqui, ó. Tava drone do maluco, né? Virou canhão. E eu pedi para excluir, e inicialmente era o 2, mas o 2 não existe, né? Eu vou pedir para excluir o. Vou pedir para excluir o 10, tá? Mas eu vou excluir por último. Eu vou dar um consultar, porque o meu consultar, ele consulta o item 7. Deixa eu ver se tem o item 7. O item 7 é dado de arma 100, tá? Vou pegar aqui, ó. Consultar, dado de arma, quantidade 100. Tá vendo aqui? Ele listou. E agora é o excluir que eu preciso refazer, né? O meu excluir, eu vou excluir o 10. Então eu vou lá no meu script, eu vou passar aqui o 10. Vou ter que salvar aqui e parar a cena, né? Gente, teve um travamento lá no vídeo. O único ajuste que eu fiz agora foi em relação a o excluir, que era o item 2 que eu já tinha excluído anteriormente. Eu vou excluir o item 10. Já está salvo. Espero que ele não demore tanto. Pronto. Então agora eu vou chegar agora aqui, dar um excluir. Aí ele excluiu. Eu vou aqui pro item 10. Buscar ele, né? Que é uma espada. E ele apagou. Gente, só um comentário aqui, relembrando o que a gente fez no vídeo anterior. Toda vez que a gente está dando uma operação de update, atualizar, que a gente passa a query, e vocês vão ver que eles estão passando com os arrobas, né? Apenas no insert, que quando eu dei a inserção realizada, eu coloquei para ele passar aqui os dados do objeto, tá? Aí vocês vão ver isso nos vídeos anteriores, a gente tinha feito dessa forma. Gente, a gente construiu o script MySQL praticamente idêntico à versão do SQLite. Basicamente, o que a gente mudou foi a biblioteca do MySQL Data Client, que é essa aqui, e a pasta plugins lá, que vocês viram lá no vídeo do início, e as configurações de conexão ao servidor de banco de dados. Novamente alertando, que quando eu criei o builder, que seria o construtor para conexão ao banco, eu passei, no meu caso específico, a porta 3307, porque a 3306, que é a que vocês vão usar no de vocês, no meu caso está bloqueado no MariaDB. Eu tenho dois servidores de banco de dados que estariam competindo pela mesma porta. Então deixei o MySQL na 3307 e o MariaDB na 3306. No de vocês vão usar, por favor, a porta 3306. Ok? Então a gente termina o vídeo aqui e, como vocês viram, usando essas bibliotecas, os scripts ficaram praticamente idênticos.
a versão lá do SQLite. A gente, basicamente, o que a gente mudou foi essa linha aqui dos parâmetros, né? Eu mostrei já alguns minutos atrás, comparando como era a versão do SQLite com o MySQL. A gente termina esse vídeo aqui e vamos experimentar agora na vida real ele funcionando, ok? Nos seus projetos que vocês vão executar nas disciplinas. Então a gente encerra o vídeo aqui.